Por que os macacos não podem falar? Todos nós sabemos que os papagaios podem falar. Algumas pessoas podem até ter visto elefantes, focas ou baleias imitando sons de fala. Então, por que nossos parentes primatas mais próximos não podem falar como nós? Eles têm a anatomia vocal certa, mas não a inteligência para usá-la. Os cientistas estão interessados em entender esse fenômeno há séculos. Alguns argumentaram que os primatas não humanos não tinham as partes do corpo no formato certo para fazer os mesmos sons que nós, e a fala humana evolui depois que nossos órgãos da fala mudaram. Mas estudos comparativos mostraram que a forma e a função da laringe e do trato vocal são muito semelhantes na maioria das espécies de primatas, incluindo humanos. Isso sugere que o trato vocal dos primatas está pronto para falar, mas que a maioria das espécies não tem o controle neural para produzir os sons complexos que compõem a fala humana. Um novo estudo foi publicado e focou em duas características particulares do cérebro. Essas eram as áreas de associação cortical, que governavam o controle voluntário sobre um comportamento, e os núcleos do tronco cerebral, que estão envolvidos no controle neural dos músculos responsáveis pela produção vocal. As áreas de associação cortical são encontradas dentro do neocórtex e são fundamentais para as funções cerebrais de ordem superior, consideradas a base para o comportamento complexo dos primatas. Os resultados indicam uma correlação positiva entre o tamanho relativo das áreas de associação cortical e o tamanho do repertório vocal dos primatas. Em termos simples, primatas com maiores áreas de associação cortical tendem a emitir mais sons. Mas, curiosamente, o repertório vocal de um primata não estava ligado ao tamanho geral de seu cérebro, apenas ao tamanho relativo dessas áreas específicas. Também foi descoberto que os macacos têm áreas de associação cortical particularmente grandes, bem como um núcleo hipoglosso maior do que os outros primatas. O núcleo hipoglosso está associado ao nervo craniano que controla os músculos da língua. Isso sugere que nossos parentes primatas mais próximos podem ter um controle mais sutil e voluntário sobre suas línguas do que outras espécies de primatas. Ao entender a natureza da relação entre complexidade vocal e arquitetura cerebral, espera-se identificar alguns dos elementos-chave que fundamentam a evolução da comunicação vocal complexa em nossos ancestrais, levando à fala. As origens da fala é um tema que vem sendo debatido há muito tempo. Em 1866, em Paris, foi proibido qualquer investigação adicional sobre o assunto, pois foi considerado muito não científico. Mas muito progresso foi feito nas últimas décadas, graças a uma ampla gama de evidências, como a de estudos de comunicação em outras espécies, fósseis e, mais recentemente, a genética. A pesquisa mostrou que algumas espécies de primatas, como os macacos vervete, usam palavras para rotular as coisas, o que chamaríamos de semântica na linguagem humana. Algumas espécies até combinam chamadas em frases simples, o que poderíamos pensar como sintaxe. Isso pode nos dizer muito sobre a evolução inicial da linguagem e os elementos da linguagem que podem já estar presentes em nossos ancestrais comuns com essas espécies há alguns milhões de anos. O registro fóssil também pode fornecer informações. A fala em si claramente não se fossiliza.
Então, os pesquisadores procuraram evidências substitutas nos restos esqueléticos de parentes humanos extintos. Por exemplo, alguns pesquisadores argumentaram que a posição e a forma do osso hioide, que é o único osso do trato vocal, podem nos dizer algo sobre as origens da fala. Da mesma forma, outros argumentaram que o diâmetro do canal torácico, que conecta o tórax ao sistema nervoso, ou o canal hipoglosso, que é através do qual os nervos viajam até a língua, podem nos dizer algo sobre a respiração ou a produção da fala. E o tamanho e a forma dos pequenos ossos do ouvido médio podem nos dizer algo sobre a percepção da fala. Mas, em geral, o registro fóssil é simplesmente muito limitado para tirar conclusões. Finalmente, a comparação da genética de humanos e de outras espécies forneceu informações sobre a origem da fala. Um gene muito discutido que parece ser relevante para a fala é o gene FOXP2. Se esse gene sofre mutação, isso leva a dificuldades de aprendizado e produção de movimentos complexos da boca e deficiências linguísticas amplas. Há muito se pensava que as mudanças na sequência de DNA no gene humano FOXP2 eram uma característica única, relacionada à nossa capacidade única de fala. Mas estudos mais recentes mostraram que essas mutações também estão presentes em alguns parentes humanos extintos, e as mudanças nesse gene, e talvez na própria linguagem, podem ser muito mais antigas do que se pensava anteriormente. Desenvolvimentos tecnológicos, como o sequenciamento de DNA antigo de espécies extintas e o aumento do conhecimento da neurobiologia da linguagem, certamente vão fornecer novos saltos gigantescos. Mas o futuro desse campo controverso e complexo provavelmente dependerá de uma colaboração multidisciplinar em larga escala. Estudos comparativos com o nosso, comparando características em uma variedade de espécies, foi a principal ferramenta usada por Darwin. Sem dúvida, esses estudos continuarão a fornecer informações importantes sobre a evolução desse aspecto incrível do nosso comportamento.